mulheres desejosas de ter filhos sem condição de tê-los. Condições biológicas, condições orgânicas. E aí engravidam a peso de esforço, de tratamento, de luta, e perdem o bebê. Aborto espontâneo. Que sofrimento é esse para a família, para ela, para o marido, para a família, de um modo geral? Por que Deus faz isto com a pobrezinha? O que ocorre é que a divindade está permitindo se ajustem a abortista de ontem e o suicida de ontem. A abortista de ontem ainda não merece ter um filho. O suicida de ontem ainda não merece ter o corpo. Então renasce o suicida através da homicida, através da abortista. Como ela não merece filho e ele não merece corpo, ocorre o aborto espontâneo. Até que ela tenha se quitado daquela dívida moral, até que ele tenha se quitado daquele débito moral. Ele fez várias tentativas frustradas, ela fez várias tentativas frustradas, até que um dia consegue. Costumeiramente, todos os casos que eu conheço, com pouquíssimas exceções, a família que não tinha condição de gerar um filho, adotou um. Quando adotou, ficou grávida. Agora a mente relaxou. A mente relaxou, os órgãos passaram a funcionar. A culpa do passado foi lavada pelo gesto do amor de adotar alguém. A divindade agora confirmou que essa pessoa quer amar um filho. Não quer um filho como cachorrinho. Eu estou tão sozinha, eu preciso adotar uma criança. Isso é como arranjar um cachorrinho. Não é porque eu estou sozinho que eu quero arranjar uma criança. Há tanta criança precisando de pai, de mãe, de amor. Eu preciso adotar uma. Eu preciso olhar para a criança, não olhar para mim. Eu estou tão solitário, eu preciso de uma criança. Para eu botar chuquinha, para eu botar não sei de quê. É um bichinho. Não. É preciso que a nossa consciência mude o enfoque da questão. Não vou adotar porque eu preciso de alguém. Eu vou adotar porque tem alguém que precisa de mim. Eu tenho amor para dar. Eu quero dar. Eu vou adotar. Para eu adotar, não preciso trazer para dentro da minha casa. Eu adoto prestando assistência. Às vezes a criança mora no bairro pobre com sua família. Eu não preciso tirá-la de sua família. Eu ajudo-a com sua família. Quantas coisas a nossa consciência vai nos norteando. Nós vamos discernindo e saindo dos campos da enfermidade. Gradativamente, nós vamos nos soltando das enfermidades. Já não precisaríamos adoecer se buscássemos viver da humanidade para cima. Um belo dia, eu estava proferindo uma conferência no interior do estado de São Paulo, no Brasil. E na minha empolgação, eu gosto de falar de espiritismo com a boca do estômago, e eu gritei para o povo: nós erramos porque somos humanos. Eu falava da evolução do princípio espiritual exatamente. Nós erramos porque somos humanos. E o espírito Camilo, que me assistia, naquele momento me disse assim: não é isso, meu filho. Não estou lhe sugerindo isso. Está errado. Vamos corrigir. Eu digo: não dá tempo, está falando rápido. Eu disse: vai dar tempo, sim. Você não pode deixar isto como se fosse o pensamento do espiritismo. Aí eu, que não costumo beber água durante as palestras, peguei um copo d'água, tomei, enxuguei, para dar tempo de minha mente registrar a dele. E ele me disse assim: não é verdade que o ser humano erre pelo fato de ser humano. Senão a culpa seria de Deus. Foi Deus que o fez humano. Foi Deus que o fez chegar a esse estágio. A realidade, meu filho, é que vocês ainda são humanos porque erram.
quando deixarem de errar, vão saindo da humanidade e trilhando para a angelitude. Eu digo, não é que é lógico? Mas o hábito da gente sempre comparar com o de baixo, né? E ele então fazendo o caminho inverso. Passou-me ele essa carga. Aquilo foram segundos. O tempo de eu tomar uma gota d'água, enxugar a boca e continuar a falar. Só que quando eu retomei a palavra, eu disse, nós ainda somos humanos porque erramos. Troquei completamente o que eu tinha dito antes. Na primeira fila havia umas pessoas que pensaram alto. E eu escutei alguém dizer assim, o samba do crioulo doido, ele falou diferente. E eu tinha de fato falado diferente, mas o guia me chamou a atenção. Você não pode passar isto como se fosse ideia espírita, porque está errado. Nós não erramos porque somos humanos. Ainda somos humanos porque erramos. Por isso a gente ainda adoece, porque não se soltou do vício dos reinos anteriores. Temos reações instintivas lá de baixo. Ainda somos bichos em muitos comportamentos. Bichos sem nenhuma ofensa. Bichos pela irracionalidade das nossas ações, pela falta de bom senso das nossas ações. Só que os animais não erram, porque eles são dirigidos pela lei do determinismo. Nós, racionais, agora cometemos erro. No passado éramos trevas, não sabíamos. Agora, porém, somos luz e precisamos agir como filhos da luz. Precisamos andar como filhos da luz. E as coisas vão se sucedendo umas às outras, chamando-nos ao acordamento da consciência moral. Precisamos despertar em nós essa consciência de quem nós somos. Nós temos direito à felicidade. Nós somos filhos de Deus, que é rico, que é poderoso. Nós podemos ser ricos e poderosos, mas é preciso ter a lucidez, a inteligência, a moralidade, para que as nossas luzes não se façam sombras, como lembrou Jesus. Olha o cuidado dele. Cuida-te, para que as tuas luzes não se façam sombras. Parece paradoxal. As luzes são os valores que a vida nos empresta. Alguém que seja muito inteligente, muito intelectualizado, tem as luzes do conhecimento, as luzes do saber. Mas quanta bobagem pode fazer com esse conhecimento? Aí suas luzes se tornam trevas. Quando o homem descobriu a energia elétrica, que bênção, que luz intelectual. Thomas Alva Edison produziu a lâmpada de filamento e retirou as tochas fumegantes, as velas, e passamos a ter a luz elétrica. Mas houve quem bolasse a cadeira elétrica para matar. O homem descobriu que podia explorar a energia do átomo e a humanidade entrou na era atômica. Houve quem construísse a bomba de cobalto para tratar do câncer, máquinas atômicas para a agricultura, para a medicina de modo geral, para a indústria. Mas houve quem criasse a bomba para destruir Hiroshima, Nagasaki e tantas outras instituições e tantos outros lugares. Então, o mesmo produto que a divindade nos dá, para quem está caminhando para cima, faz bom uso. Para quem está caminhando para baixo, faz mau uso. A criatura que aprendeu a escrever se torna escritora, poeta, se torna escrivã, trabalhando para o bem, mas há outros que escrevem para o mal. Há tempo, li um livro publicado em Paris, chamado Suicídio, : modo de usar. Aí eu comprei. Falei, deixa eu ler. Eram dois profissionais, um químico, outro bioquímico, materialistas, e que achavam que as pessoas têm o direito de morrer como quiserem. Como trabalhavam com química, com biologia,
Então vinha a explicação do porquê que a pessoa tem o direito de se matar, segundo eles, e as receitas, modo de usar. Para quem quiser morrer lilás, aí as substâncias que fazem o corpo ficar lilás. Para quem quiser morrer rosado, para quem quiser morrer arroxeado, e aí ele ia dando as receitas. Para quem quiser ficar com o rosto enrugado, para quem quiser esticar a pele depois de morto. No que vai ter de gente querendo enrugar a pele, nem que seja depois de morto, esticar a pele, e vai se suicidar. E ele dava todos os produtos, as dosagens que seriam misturadas. E era verdade que eu conhecia aqueles produtos. Não era brincadeirinha. Eram produtos químicos mesmo. Suicídio, modo de usar. Vejamos uma pessoa que faz esse uso da inteligência. Quanta gente se suicidou depois de ler aquele livro, porque pensou igual a eles. Mas os autores intelectuais são sempre mais responsáveis diante da divindade. Quem fez, fez porque quis, mas instruído, instigado, induzido por uma ideia malsã. O escândalo é necessário, ai de quem o provoque. Pessoas que já têm tendências ao suicídio, pessoas que são depressivas, lê um livro desse, é para já. Quanta gente escreve cartas de amor e dá um bom direcionamento à sua capacidade de escrever e de pensar. Quantas escrevem libelos, caluniosos, mentirosos. Diz o Evangelho segundo o Espiritismo, e a pessoa chega, vê que todos o tratam diferente e não sabem por quê. O caluniador já passou na frente, espalhando sua pólvora, espalhando seu mau odor. Todas as pessoas que fazem mau uso da capacidade intelectiva, elas vão lá para a fossa, onde o psiquismo ainda não atuava como atua no reino humano. Esses indivíduos se candidatam a reencarnar anencéfalos, descerebrados. Aqueles que mentiram, que fizeram má política, que foram maus comerciantes, que iludiram a boa-fé das pessoas, voltam cheios de tormentos psiquiátricos, esquizofrênicos. O esquizofrênico tem a personalidade desajustada. O emocional, o sentimental é dissociado do racional. Os sentimentos não são coerentes com o pensamento. Exatamente como eles fizeram no passado. A consciência dizia, não faça isso, mas o interesse pelo dinheiro dizia, faça. Eles dissociaram o sentir do pensar e voltam assim patologicamente. Eu fui a um velório do marido de uma colega da universidade, e quando eu ia saindo da universidade para lá para o velório, uma outra colega disse, eu vou com você, só assim eu dou um abraço em fulana. Eu digo, vamos. Fomos juntos. E fui entrando com ela na capela mortuária, e quando ela olhou o esquife, olhou a viúva, ela teve um ataque de riso e ria de se tremer. E todos olharam para ela. Ela gargalhava, ela ria, ela se torcia. Eu digo, Jesus endoidou. E ela foi abraçar a viúva e abraçou-se a viúva e ria. Esquizofrênica. O sofrimento dela, ela não conseguia expressar como as pessoas comuns. Que choram, ficam quietas, fazem silêncio. Ela ria. Agarrei-a pelos braços, levei ela para fora, porque já estava causando um problema na capela. Todo mundo olhando para ela, esqueceram do defunto e dirigiram vibrações de muita ternura contra ela. Eu digo, daqui a pouco ela que morre. Levei ela para fora, com outro colega da nossa faculdade estava lá também, e a sacudimos e ela tomou o ar. E quando tomou o ar,
com aquele sacudidão que nós dois lhe demos. Aí ela começou a chorar. Eu estava trêmulo, porque eu nunca tinha vivido uma experiência daquela. E agora minha cara para voltar na capela, eu tinha entrado com ela doida. Porque o povo achava que ela era doida. Ela era esquizofrênica, eu não sabia. Depois vinha saber das histórias, já não era a primeira vez. Eu digo, ai meu Deus do céu, como há coisas no mundo. Nós aprontamos e depois temos que pagar o preço. Nunca imaginemos que a gente seja mais esperto que os outros. Porque existem olhos que nos veem de perto. E esses olhos se chamam consciência. Vamos desenvolvendo a nossa consciência e ela vai amarrando-nos. E ela vai ditando normas. E ela vai pondo as coisas nos seus devidos lugares. Nós não erramos pelo fato de termos chegado à humanidade. Nós ainda nos mantemos na humanidade porque ainda erramos. Do mesmo modo que o princípio espiritual foi atravessando os escalões, chegou na humanidade, nós, espíritos, sairemos da humanidade para entrarmos na angelitude, na arcangelitude e irmos caminhando para Deus, para o grande Pai, como é a proposta de Jesus de Nazaré. Sede perfeitos, quão perfeito é vosso Pai Celestial. Daí, meus queridos irmãos, é muito importante esse apercebimento do que nós estamos fazendo com nossos instintos, o que nós estamos fazendo com o nosso discernimento racional. Poderemos e podemos conviver com um e com o outro, fazendo com que os instintos em nós nos levem para boas realizações. Que a nossa razão, que o nosso discernimento, que a nossa mentalidade nos leve para boas realizações. Cada vez que eu imagino que eu estou iludindo alguém, estou cavando um bueiro debaixo dos meus próprios pés. Mas dia menos dia, eu terei que dar conta disso que estou fazendo. A energia de quem sofreu comigo, sofrimento de quem recebeu minha agressão de qualquer tipo. E esse fluido me alcança e me penetra. Eu nunca mais consigo esquecer das pessoas que eu feri. Mas a minha energia, meu fluido ferinte, penetrou aquela pessoa, que cada vez que lembrar de mim, vai ter o travo de dor, de amargura, de revolta, de ódio, dependendo do nível espiritual da pessoa. É por isso que nenhum nem outro se esquece. Eu carrego em mim fluidos do outro, o outro carrega em si fluidos meus. O que é que a divindade faz? Nos reúne algum dia, em alguma encarnação, para que no atrito da convivência eu retome do outro o fluido que é meu e devolva o fluido do outro que a ele pertence. E para isso nós temos que ter vínculos próximos. Reencarnamos e nos encontramos marido e mulher, pais e filhos, irmãos consanguíneos. Daí os primeiros tempos dos casamentos costumam ser ásperos, regidos pelo ciúme. É o corpo que fala, a libido que fala, tudo é complicado, a mulher não pode olhar para ninguém, o marido não pode olhar para ninguém. E os atritos, as rilhas, vão fazendo-nos polidos. Quando chegamos a uma determinada idade do corpo físico, quando a biologia já não fala tão alto, a libido já não se manifesta tanto, agora nós damos lugar ao sentimento, ao coração, à emoção. Por isso é que vemos as pessoas idosas de mãos dadas,
os casais idosos de mãos dadas, os casais jovens, o marido vai na frente, solteirinho, e a mulher vai atrás com o menino, com pacote, com bolso para pagar e tudo. Depois de certa idade, meu velho, cuidado, se agasalha, meu velho já comeu, meu velho, toma esse leitinho, minha velha, cuidado, minha velha. Meu velho, minha velha, existe um cuidado agora que não havia na juventude. Você me encontra lá, vai de carro, você vai de carro, eu te encontro. Depois de certa idade, um se ocupa com o outro. E é ele que antes morria de ciúme, que diz para os rapazes, deixa a vovó dar um beijinho nela. Antes era impensado. Rapazes ou homens maduros beijaram a sua esposa. Hoje ele já sabe que quem gosta, gosta. Ciúme é prova de amor, ele dizia quando jovem. Não é verdade. Ciúme é demonstração de insegurança. Eu não saber se eu estou à altura do outro, da outra. Eu não saber o que é que o outro está dizendo, o que é que o outro tem de melhor que eu, o que é que a outra tem. Então isso gera em nós uma instabilidade. E o ciúme cresce. Desde aquele ciúme da desconfiança até o ciúme de morte. Então não pode ser coisa boa. É coisa emprestada. Quando nós vamos amadurecendo, a nossa consciência vai crescendo, a gente começa a entender o outro. Já está próximo à despedida. Levamos tantos anos brigando, nos engalfinhando de ciúme, de mal-entendidos. E agora, quando tudo está gostoso, nós já temos que dizer tchau. Aí choramos na beira do ataúde. Foram 50 anos. Só Deus sabe os 40 iniciais como é que ele foi. Fizemos boda de ouro. Só Deus sabe para polir esse ouro, pepino que foi. Mas faz parte das nossas experiências de vida. Daí, queridos irmãos, queríamos traduzir essas questões do Livro dos Espíritos, ampliar alguns episódios, alguns dados, que dentro da doutrina espírita encontra o respaldo para o nosso crescimento, para a nossa felicidade. Faremos aqui o nosso estacato para o almoço. Estaremos de retorno de onde está Dom Otávio. Sim? Às 14h15? Às 15 horas? 15 horas. Então estaremos de regresso às 15 horas, se Deus quiser. Até já.